No dele, do Fernando. Era mesmo? No eu, Fernando? É, no Fernando, né? Vira a câmera. Aqui. Virou. Isso. Agora tem que apertar aqui. Isso. Não, aqui. Assim, tá bom? Tá? Beleza. Então pode começar. Boa noite, pessoal. E aí, funcionando? O pessoal já entrou aqui, o Railton, advogado, entrou. Vamos lá. Conseguiu ver com o Dr. Danúbio? Mandou pra ele. Cadu entrando. O pessoal vai entrando, reconectando aí conosco. Boa noite, pessoal. Tivemos um probleminha técnico aqui. A internet não estava legal. A gente conseguiu reconectar. Vamos lá, pessoal. Boa noite, aqueles que estão entrando. Vamos lá, gente. Bacana. Thaís, Arthur, vamos lá. Vamos bater um papo legal aqui com o pessoal. Começa a falar assim. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. A nossa live começaria às 7h30, mas por problemas técnicos nós tivemos que refazer, recomeçar. Mas estamos aí, não vamos deixar sem fazer não. Hoje, que para quem não me conhece, eu sou o Fernando Nazaré. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no calendário eleitoral e tirar algumas dúvidas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Danúbio. Ele que é advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Eleitoral e vai nos ajudar a tirar várias dúvidas sobre esse calendário eleitoral, sobre as mudanças, sobre prazo, tudo isso que vem acontecendo. Pediu. Aí, bacana. O Dr. Danúbio está acessando aqui conosco. Dr. Danúbio? Ele vai ficar aberto da tela. Peraí. Vamos lá. O som tá legal aí, pessoal? Me ajuda, me dá um retorno aí. Visualizar aqui, ó. Dr. Danúbio. Agora sim. Boa noite, Dr. Danúbio. Vamos lá. Boa noite, Dr. Danúbio. Como é que tá a nossa... Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui falando com o senhor. Quero te cumprimentar com uma boa noite. Agradecer pelo convite. Dizer que, desde quando eu te conheço, você é uma pessoa da superação, né? Quem conhece a sua história, sabe você que foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito de Hidrolândia, empresário bem-sucedido, sabe que você é jovem, advogado também, sempre desafiando o impossível. E hoje o nosso impossível foi a internet, né? Nós vamos sempre estar recomeçando e fazendo novo. E vamos estar pronto para a gente poder estar falando desse tema tão importante que é a mudança do calendário eleitoral, as eleições 2020, que aconteça o que acontecer, elas vão ocorrer no dia 15 de novembro de 2020. Bem legal. Aquele jargão do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, sempre tem um problema. Espera tudo. Exatamente. Aqui falando com você, eu sei do seu potencial, não só como advogado, mas como amigo, como pessoa, uma pessoa de idoneidade induvidável. É um prazer estar aqui falando com você. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de quem é o Danúbio, de quem é o Danúbio, né? Esse nosso mestre em Direito, especialista em Direito Eleitoral, até para as pessoas conhecerem e saber quem vai estar andando com a gente, quem é nosso parceiro aqui em Hidrolândia. Legal, Fernando. Fernando, eu até achei interessante, foi ontem, uma dúvida sobre um ponto importante da PEC 18/2020, o prefeito Turbani me ligou, falou, mas você parou com as lives, agora que você tem que voltar com as lives, que a gente está cheio de dúvida, porque se o pessoal cansou um pouco das lives, né? Mas hoje, com essa questão pandêmica que nós estamos vivendo, é um meio de comunicação, o melhor meio de comunicação que nós temos, e a eleição, ela continua. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Danúbio Cardoso Remy Romano Frauzino, eu participo de
já participei de 2 eleições em Hidrolândia. Hidrolândia é cidade que eu admiro as pessoas, a política movimentada, acirrada da cidade de Hidrolândia, a história do município de Hidrolândia. Gosto muito do prefeito Paulinho, do vereador Armando, de várias pessoas que nós temos aqui, que não dá para a gente citar o nome. E eu vejo que a política esse ano é a oportunidade também de a gente estar discutindo a continuidade de um progresso da cidade que cresceu muito em população, em recursos, em receitas, para poder também estar dando continuidade nesse trabalho que vem sendo realizado. Eu sou mestre em Direito, mas especialista em Direito Eleitoral, atuando na campanha municipal desde 2012. Então, eu venho nesse processo político eleitoral, acho que 2012 foi inclusive uma das primeiras campanhas, além da campanha, de coordenar a campanha de prefeito de Goiânia, foi a campanha do prefeito Paulinho, que foi uma campanha bastante histórica, tanto para mim como para a cidade de Hidrolândia. Então eu quero cumprimentar você, já entrar no nosso tema, que é um tema que não traz muita polêmica, já está decidido, mas que tem muitas pessoas que não estão conhecendo essa questão da nova data das eleições, o que mudou com a PEC 18, que foi aprovada antes de ontem pelo Congresso, se já está valendo, quais são as mudanças, principalmente para os pré-candidatos e para o eleitor, que estava em dúvida se ia ter eleição, se vai ter eleição, como é que vai ser a votação. É muito importante a gente saber isso. Vou a gente falar um pouquinho sobre isso, são dúvidas recorrentes, a gente... apesar de não poder fazer campanha, eu tenho recebido muitas perguntas pelo WhatsApp, pelo Insta, pelo Face, perguntando justamente sobre isso. Vai ter eleição esse ano? Já estão definidas as datas? A data da eleição vai ser mesmo dia 15? Isso pode mudar? Sim, fala um pouquinho para a gente poder até explanar isso para a população que está nos assistindo, que nos pergunta diariamente sobre essa mudança, sobre essa PEC. Vamos lá, Fernando. O que é importante a gente entrar em relação ao calendário eleitoral? O primeiro, a questão do calendário eleitoral é uma questão constitucional. Quando o pessoal fala de PEC, por que é PEC? PEC quer dizer projeto de emenda constitucional, porque as eleições no Brasil são estabelecidas na Constituição Federal, no artigo 16, 14, 15, 16, todo o processo eleitoral. Nós temos eleições no Brasil em 2 modalidades, que é a eleição geral para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, e nós temos eleições para prefeito e vereadores, de 4 em 4 anos. Esse calendário, ele é estabelecido, ele é democrático, nós temos mandato e sendo permitida a reeleição. O que aconteceu? Com a questão da consideração pela Organização Mundial de Saúde de estado de pandemia internacional, dentro de um processo político eleitoral, e dentro do gráfico que nós tínhamos e temos sobre a questão da contaminação da Covid-19, entrou em discussão a prorrogação das eleições. E entrou no cenário 3 dúvidas. Primeiro, eram 3 projetos, não eram nem dúvidas. O primeiro, o projeto foi do senador Randolfo Rodrigues, que era de adiar as eleições para o dia 6 de dezembro de 2020. O segundo era de reviver projetos antigos de 2009, que era de prorrogar os mandatos dos prefeitos, unificando com das eleições gerais, ou seja, os prefeitos que estavam no mandato fariam eleições apenas em 2022. E aí nós tivemos um novo projeto, que foi esse que foi aprovado, que era nenhum nem outro, mas um meio termo, fazendo uma nova data, que foi através de um estudo técnico do TSE, para o dia 15 de novembro para o primeiro turno e para o dia 29 de novembro para o segundo turno. A questão é que, quando você mexe no calendário, na data da eleição, quando você pega o caput da lei, fala assim, adia em razão da pandemia do Covid-19, as eleições municipais de 2020 e os prazos eleitorais. Porque você não adia então somente as eleições, porque as eleições elas já iniciaram no Brasil. É isso que é importante a gente falar para os nossos cabos eleitorais, para os nossos coordenadores, né? Que nós já estamos no processo político eleitoral.
As eleições, pelo princípio da anualidade eleitoral, ela já iniciou quando se ditou as normas, quando se está permitida a pré-campanha eleitoral, quando está permitida fazer isso que nós estamos fazendo nesse momento agora, que inclusive é o Instituto da Pré-Campanha Eleitoral. Agora, o que mudou foi a data da votação eleitoral. A votação, veja, Fernando, é muito importante, é apenas um elemento do processo eleitoral. Claro que é o mais importante, né? Mas depois da votação nós temos, olha só, depois da votação nós temos apuração, aí nós temos prestação de contas, nós temos diplomação, nós temos vários atos. E antes da votação nós temos alguns efeitos também. Esses efeitos é que geraram dúvidas. Essa pergunta vem um momento que eu tenho escutado bastante. Agora, em julho nós teríamos as convenções eleitorais, certo? Como é que ficou essa mudança? Porque antes da votação nós temos as convenções, a pré-campanha e a campanha em si. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Quando as convenções serão ou não serão em julho? Quando pode ser? Quando vão ser as convenções eleitorais? Aquele momento que tinha aquele calor da política, que realmente a gente sentia que estava começando. Eu que participei da eleição de 2012 e 2008, sei o que é isso. Eu senti aquela aglomeração. Será que a gente pode ter essas convenções? Elas vão ser realizadas em julho? Como é que fica isso? Vamos lá. O efeito que nós tivemos foi exatamente esse. Foi de alterar as datas após a promulgação que aconteceu ontem. Aliás, hoje foi feita a publicação, a promulgação aconteceu ontem. As datas posterior a hoje. Então, todas essas datas elas foram alteradas. As datas anteriores foram permanecidas. Então, anteriormente nós tivemos prazos de edição de normas pelo TSE, nós tivemos datas de desincompatibilização de 6 meses, data de desincompatibilização de 4, nós tivemos datas de questão de radialistas, que essas não entraram, radialistas e apresentadores de TV, mas as datas para frente, como as convenções partidárias, elas foram alteradas para 31 de agosto a 16 de setembro. Ou seja, nós teríamos convenções agora em 20 de julho a 5 de agosto. Essa data foi a primeira que a data das eleições influenciou. Porque na mesma PEC que aprovou a alteração da data da eleição, veio embaixo alterando a data das convenções partidárias, que só vão acontecer, só estão autorizadas a acontecer no prazo de 31 de agosto a 16 de setembro. Legal. Isso é importante a gente frisar, que o pessoal vem perguntando bastante. Vai ser em julho? Não, então já vão ser prorrogadas, né? Na verdade, nós vamos continuar, mas serão prorrogadas. Acho que uma outra pergunta que eu até recebi aqui, o pessoal tem feito bastante, essa data pode ser novamente prorrogada, porque a gente esse Covid-19, ele vem tendo picos, né? O pico seria em março, abril, maio, junho, julho. Se caso nós tenhamos um pico em setembro, ela pode ser novamente prorrogada? O que você me fala? Não, eu não acredito nessa possibilidade, né? Tem até um inciso aqui na legislação que fala de que vedado a prorrogação ou alteração dessas datas que foram realizadas. E como nós bem vimos, né, para poder alterar você precisa de 308 votos, 3/5 do Congresso, votação em 2 câmaras. Então, essa era a questão que a Câmara Federal não queria aprovar, porque acho que o tempo de 40 dias era insuficiente. O que pode acontecer é uma situação de bastante falta de votos nas urnas mesmo. Mas essa questão de alteração pela Justiça, não, porque foi alterada a Constituição, foi alterada a norma especial
com base em estudos científicos, ou seja, o elemento permissivo que foi utilizado foi estudo científico. Se o estudo científico falhar, que nessa data de 15 de novembro, em todo o país, é muito importante analisar isso, né? Tem um dispositivo na lei que permite que, em alguns casos, se prorrogue para algumas situações. Eu posso pegar aqui e passar para você. Mas, prorrogar além do que está aqui, não é possível. Bacana. E essas perguntas, elas são recorrentes? Uma questão que até você falou um pouquinho sobre isso, doutor, são as abstenções. Muita gente deve deixar de votar ou não deve querer votar. O que você acha disso? O que é a sua opinião sobre isso? Porque eu tenho escutado bastante que o pessoal falou, se continuar essa pandemia, eu não vou nem votar. E assim é comum. Tá, Fernando, olha o que fala aqui, ó. Essa pergunta, ela é tão complexa, ela é tão desesperadora, né? É igual essa situação que entrou em Goiânia ontem, né? Goiânia, você dormiu com uma liminar de possibilidade do comércio aberto e acordou com a revogação da liminar pela madrugada. Então, olha o que fala o parágrafo 4º da PEC do artigo 1º. Olha só, no caso de condições sanitárias, exatamente dentro da sua pergunta, no caso de condições sanitárias de um estado ou município não permitir a realização das eleições nas datas previstas desse artigo, ou seja, do dia 15, o Congresso Nacional, por provocação do TSE, instruído com manifestação de autoridade nacional, sanitária nacional, e após parecer da comissão mista, e decreto legislativo, poderá editar decreto a fim de designar novas datas. É o que você está falando. Será que pode mudar? Para a realização do pleito, observada como data limite 27 de dezembro. Ou seja, como a pandemia tem efeitos diferentes, em municípios diferentes, em estados diferentes, algum estado, cidade ou município que tiver um estado de calamidade absurda, está havendo essa brecha, dessa possibilidade de fazer por decreto sem alterar a Constituição. Então, mudando o que eu te falei, é possível, mas com a data limite até o dia 27 de dezembro. Mas sobre uma série de condições. Esse ano, impreterivelmente, nós teremos eleições, correto? É o que fala aqui. Impreterivelmente, nós teremos eleições. Bacana. Eu quero fazer uma parte aqui, agradecer a presença, nosso vice-governador Lenco TJ está participando conosco. Bem-vindo, TJ, sou fã desse político jovem, inovador, tem muito futuro na política, queria agradecer a presença dele, que está nos assistindo. Viu, Danúbio? Sei que você é muito amigo dele também, e ele é nosso amigo de Hidrolândia. Um prazer estar com você aí, nos assistindo. Viu, Lincoln? Danúbio, essas prorrogações, né? A gente até puxando um pouquinho para o lado político, o que você acha que isso muda na campanha, que muda para os pré-candidatos? O que essa mudança eleitoral pode acarretar para nós? O que eu tenho falado para os pré-candidatos, primeiramente, é o seguinte: vai mudar em 2 cenários. O primeiro cenário é que nós não podemos, os pré-candidatos, os partidos políticos, não podem afrouxar na pré-campanha, respeitando as normas sanitárias, que é exatamente o que você está fazendo, né? Usar a criatividade, usar os mecanismos possíveis, não pode fazer reunião, não pode fazer aglomeração, vamos respeitar, mas não pode parar a campanha. Então, vai afetar, porque essa campanha ela vai ser uma campanha diferente. Nós não vamos ter tete a tete. Nós vamos descobrir uma nova forma de fazer campanha eleitoral. Se a pandemia passar, o gráfico passar, o medo do eleitor não vai passar. Então, você vai chegar na casa do eleitor, fazer reuniões, vai ser muito difícil de você fazer. Hoje eu estava reunido com
uma equipe de marketing que estava pensando em fazer reuniões com o candidato, levando o notebook para a casa das pessoas. Então, não é a mesma coisa do corpo a corpo. Nós vamos fazer aqui tentar fazer uma reunião hoje através do Instagram e do Facebook, com a dificuldade que é. E imagina você fazer em Goiânia várias reuniões. Então, é você usar a criatividade e não parar de fazer campanha. Esse é o primeiro cenário. O segundo, saber que devido a essas alterações do calendário eleitoral, nós teremos uma eleição altamente judicializada. Porque como vai ter que criar novas normas de fazer pré-campanha eleitoral, vai haver muita judicialização no momento de campanha, os prazos vão ser exíguos, e como nós vamos prever aqui, nós vamos ter diplomação no dia 18 de dezembro, para que haja posse dentro da data dos 4 anos, ou seja, no dia 1º de fevereiro, de 1º de janeiro. Então, nós vamos ter prestação de contas, data limite para prestação de contas alterados, que antes era feito antes da posse dos eleitos e antes da diplomação, vai ser feita posterior. E o prazo também das ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação de mandato eletivo, eles foram alterados. Então, nós vamos ter uma grade muito alta de judicialização do processo eleitoral, que vai atingir os candidatos, tanto a vereador como a prefeito. E o que acontece? Eu falei isso numa live com o desembargador TRL, ficou um pouco assim, e é verdade. O juiz, ao julgar, ele julga muito ao caso concreto, mas voltado ao que está no papel do momento. Nós tivemos um processo assim, Prolândia, nas eleições passadas. Quando chega no tribunal, ele vai julgar conforme está no papel. Então, ele não vai julgar conforme está hoje a pandemia. Ele não vai lembrar conforme está a pandemia daqui 6 meses, daqui 10 meses, que vai julgar um recurso de um processo da pré-campanha que está acontecendo hoje. Então, essas alterações, elas vão acontecer, a pandemia vai passar, mas eu não acredito que vai haver uma flexibilização tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário no processo político eleitoral. Eu acho que as mesmas formas, a lei eleitoral, ela vai permanecer. O pessoal tem confundido muito. Por exemplo, assim, o governo federal flexibilizou normas de licitação, mas as normas de licitação é para combate à pandemia. Utilização de recursos para a área da saúde, para combate à pandemia do coronavírus, para construção do hospital, construção de leitos, para pagar, para comprar cesta básica, para comprar máscara, equipamentos, EPIs. Isso não é um recurso utilizado para outras finalidades. As outras finalidades você segue regras de licitação. Assim vai ser o processo eleitoral. Você não vai ter desculpa no processo eleitoral. Mas eu estava de pandemia, então eu não tinha como visitar e eu criei um novo meio artificial, eu feri a regra de propaganda. Eu não vejo que isso vai acontecer. Então, esses mecanismos, essa criatividade, ela vai ferir um pouco as normas eleitorais e isso vai haver um conflito judicial. A gente tem visto muito nessa campanha muito digitalizada, né? Vai ser uma campanha bem digital. Eu venho tendo bacana dessas lives, o pessoal tem dado um feedback bacana, falando, ouvindo, comentando, depois as perguntas vêm pelo WhatsApp, pelo próprio site. Então, eu queria agradecer essas explanações, falar que é muito importante a gente estar falando dessa política. Quero fazer mais uma pergunta. O pessoal pergunta como é que é o fundo eleitoral, o que é fundo eleitoral, como que isso chega nos municípios, quais partidos tem, se mudou coisa também. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Tá, o que é importante a gente entender, o pessoal confunde muito, né? O sistema de financiamento de campanha no Brasil, ele mudou, Fernando. Antes nós tínhamos financiamento era privado, tão somente, mas você poderia ter financiamento de pessoas físicas e jurídicas, ou seja, as empresas. Você pegava uma empresa de Hidrolândia que quisesse financiar uma campanha eleitoral, ela podia fazer doação para a campanha, até o limite de 2% do faturamento bruto. Hoje, isso não é mais permitido.
só tem financiamento através de pessoas físicas, e aí entrou o sistema misto. O sistema misto é o sistema de financiamento público e privado. O sistema de financiamento privado está permanecido o quê? Pessoas físicas podem doar bens estimados em dinheiro. O que é os bens estimados em dinheiro? Pode alugar uma casa, pode doar uma casa para ser um comitê, pode doar um carro, pode doar o próprio serviço para campanha. Então, esses são os bens estimados em dinheiro. Ele pode doar dinheiro até o limite de 10%, transferência de conta a conta. Qual é a outra forma de doação? É recurso do próprio candidato. Agora, é de se analisar quais são a outra forma de doação de campanha, que é o financiamento público de campanha. A dificuldade, a dúvida que se tem, Fernando, é que o pessoal acha o seguinte: não, o limite de gasto de campanha, você pega Hidrolândia, por exemplo, deve ter um limite, pelo índice populacional, de R$ 10.800, ou por volta disso, para candidato a vereador, e R$ 108 mil para candidato a prefeito, porque é o limite de gasto de campanha. Então, se você tem um limite de gasto de campanha, muitas pessoas acham que é isso que vai estar depositado na conta, que ele pode ir lá, que você vai ser candidato e que tem isso. Não é isso que existe. Os partidos políticos têm um fundo chamado fundo eleitoral. O problema é que no Brasil nós temos 5.560 municípios, salvo me engano. Desses municípios, você tem um fundo eleitoral do partido para distribuir para todos os municípios, para todos os candidatos a vereador, para todo o Brasil. Então, eu sempre falo, e é muito importante deixar muito claro, nesses critérios de distribuição, que é realizado pelo partido nacional, não é pelo presidente do partido do município, é muito difícil isso chegar no interior. Não conheço na história, eu que sou presidente, eu sou advogado de 3 partidos políticos em Goiás, eu não conheço na história disso ter chegado no interior para candidato a vereador. Então é muito bom que se saiba que o fundo eleitoral ele é destinado para as campanhas de prefeito, principalmente de capital, que isso não é uma realidade que chega no interior. Goiás são 246 municípios. Então são no mínimo 246 municípios, você imagina, são no mínimo 2 chapas por município, então nós temos no mínimo 500 chapas, com no mínimo 14 candidatos. Então são 500 vezes 14, então nós temos no mínimo em Goiás 8 mil candidatos. Imagine o fundo eleitoral chegando para 8 mil candidatos em Goiás. Agora imagine 8 mil multiplicado por 5.560, são milhões de candidatos no Brasil. Então, o fundo eleitoral de 3 bilhões, se a gente for dividir pelo número de candidatos no Brasil, existe um cálculo que vai chegar a 20 e poucos reais para cada candidato. Então, isso, para chegar em Goiânia, por exemplo, você não consegue pagar 2 passagens de ônibus. Então, isso é concentrado na candidatura de prefeito de capital, principalmente. Então, esse é o ponto que tem. Agora, o que é importante a gente falar, Fernando? Não houve alteração das regras de propaganda, tá? Pré-campanha. Está mantida a pré-campanha. As regras da pré-campanha é muito fácil da gente conseguir entender. O que não pode fazer na campanha, não pode na pré-campanha. Então, o pessoal tem muita dúvida. Por exemplo, na campanha eleitoral, você não pode utilizar outdoor, você não pode utilizar carro de som volante, adesivos, material gráfico de meio metro quadrado. Então, tudo que sair daquilo ali, você fazer na pré-campanha eleitoral, se torna proibido. Por quê? Ah, mas tem norma falando que é proibido? Não. A pré-campanha eleitoral fala que você pode quase tudo, desde que não tenha um pedido expresso pelo voto. O Tribunal Superior Eleitoral, ele já jurisprudenciou, falando que não basta o pedido expresso. O pedido implícito do voto, ele já é entendido como o pedido expresso de voto. Então, você coloca lá, esse é meu prefeito, Fernando, beleza, não tem problema. Esse é meu prefeito, Fernando, o número, então eu já tenho um pedido expresso, implícito ali do voto. Ah, mas eu não falei a palavra voto. Você não precisa falar mais nada. Eu tenho um número, eu tenho um candidato, eu tenho um cargo que ele está concorrendo. Então, é o conjunto que forma a obra.
E é importante você entender isso também na pré-campanha eleitoral. Então, o que você não pode na campanha, você não pode na pré-campanha eleitoral. Eu acho importante, a gente tem uma outra pergunta, nós temos alguns candidatos, diversos partidos, acho que isso serve até para as pessoas que estão nos assistindo, informação, qual que é o prazo para a desincompatibilização? Nós temos e agora desincompatibilizar, se tem que exonerar, como que funciona quem é servidor efetivo, quem é servidor comissionado. Fala um pouquinho disso para nós, Danilo. Desincompatibilização. Os prazos vencidos permanecem, ou seja, dirigentes de sindicato, por exemplo, que tem um prazo de 4 meses, eles têm que permanecer desincompatibilizados. Agora, os prazos a vencer serão computados considerando a nova data da realização das eleições. Portanto, o prazo que seria amanhã, dia 4, ele foi prorrogado para o dia 15 de agosto de 2020. 3 meses das eleições. Por quê? Porque a legislação eleitoral, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela prevê que o prazo é de 3 meses da data da eleição. O prazo que já foi vencido, já está vencido. É isso que está previsto no inciso 4 do artigo 1º da PEC 18/2020. E os prazos a vencer serão computados. Assim também para as contas vedadas, Fernando. É muito importante, tá? Nós temos aí muitos apoiadores do Fernando da Nazaré, que fazem parte da administração municipal, o que é lícito, é legal, deve apoiar, entendeu? Agora, existe o limite da responsabilidade do apoio. A gente só não pode confundir a administração pública com apoio. É muito importante a gente falar isso, tá? Você tendo limite, você pode. Agora, esse prazo de algumas ações e algumas atitudes, ele iniciaria amanhã, ele foi prorrogado para o dia 15 também. Exemplo, lá no artigo 73 da Lei 9.504, fala de conduta vedada aos agentes públicos, que fala que é vedado nos 3 meses que antecedem as eleições, você ceder, doar, utilizar qualquer bem público em favor de candidato ou candidatura. Ou seja, utilizar qualquer situação da prefeitura municipal em favor da sua candidatura, 3 meses, é vedado. Mas inaugurar obras públicas, entendeu? Então, tem essa vedação de qualquer forma. Essa vedação, que era do dia 4, ela passou para o dia 15. Não estou falando aqui que, não, gente, Danilo falou que pode utilizar as coisas da prefeitura para poder ajudar o Fernando. Não é isso. Porque aí não vai se tratar de vedação, vai se tratar de abuso de poder político, abuso de poder econômico, outras coisas que nós temos que fugir também. Mas nós temos aquela vedação. O que é essa vedação? Que é o prefeito, que infelizmente ele tem os programas dele, ele tem as ações dele, que ele vai ter que paralisar. Por exemplo, algumas concessões que ele faz já legais, de revisão de salário, de programas. Eu estou falando do prefeito municipal de Hidrolândia, mas eu estou falando assim de forma geral, porque eu não sei como que está funcionando a máquina em Hidrolândia. Mas, de forma geral, tem aqueles programas que são contínuos da administração que às vezes vai ter que paralisar alguns benefícios que é realizado para a população de forma geral, seja apoiador, não seja apoiador, mas que vai ter que paralisar no prazo de 3 meses antes das eleições para não afetar a igualdade do processo eleitoral. Mas acho importante a gente até explicitar isso, porque uma coisa são as condutas vedadas e o que o pessoal vem fazendo. Sabem, hoje eu tenho o apoio do atual prefeito, nosso prefeito Paulinho, meu amigo em particular, e meu apoiador político. O Paulinho pode falar para as pessoas que me apoiam, os servidores da prefeitura podem declarar esse apoio ou isso é vedado? O que você me fala um pouquinho disso? Que é até importante a gente falar isso nessa live, porque já foi motivo de ações. Então, Fernando, igual agora, nós estamos 20 horas, nós temos aqui muitas pessoas da prefeitura, né? Nós estamos aqui, o Saulo, outras pessoas, 20 horas fora do local de trabalho, manifestando
apoio ao seu trabalho, à sua pré-candidatura. Isso, nas eleições, também pode acontecer. O que não pode acontecer é, dentro do momento eleitoral, as pessoas ficarem na prefeitura adesivando, usando adesivo, fazendo live dentro da prefeitura, utilizando a estrutura da prefeitura. Isso é importante. Nós temos um prefeito que trabalha 24 horas, né, que acorda cedo, mas administrativamente ele poderia trabalhar só 8 horas, concorda? Ele poderia estar trabalhando só 8 horas. Então, assim, ele é administrador da cidade, mas ele é pessoa física também, ele é político. Então, evidentemente que ele, assim como é o presidente da República, assim como é todos, ele pode se dirigir ao estúdio, como ele pode falar para as pessoas que apoia você. O único impedimento que ele tem é de fazer isso dentro ou seja, organizar uma reunião política dentro do órgão público, vai dentro da casa dele, dentro do comitê, dentro de qualquer ambiente, pode fazer reunião coletiva. Agora, ele, pessoa física, falar também dentro do ambiente público não tem problema. As pessoas, pessoa física, falar dentro do ambiente público, dentro da individualidade dela, não tem problema. O problema é fazer reuniões dentro do espaço público. Então é isso que nós vamos tentar evitar para que não afete a igualdade das eleições. E eu acho que você começa bem, começa de forma muito correta o processo eleitoral para evitar esse tipo de problema. O candidato que possui apoio da máquina tem que estar iniciando de forma correta para afastar esse tipo de situações, ou de armadilhas também que se podem tentar criar contra o candidato. Bacana, muito bom, muito boas as explanações, as explicações. Doutor Danovo, fico feliz em poder estar falando com você. Agradecer a todas as pessoas que estão participando conosco. E assim, eu acho que por ser sexta-feira, né, a gente tem uma sexta-feira, pode aqui, eu queria que você fizesse as considerações finais e a gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que nós venhamos a ter, eu gostaria novamente de estar falando com você, que é nosso mestre em direito eleitoral, e a gente recorre sempre que tem problema aqui. Eu quero agradecer você, Fernando, eu quero agradecer toda a equipe técnica, o Saulo, as pessoas que ajudaram na produção dessa live. Eu quero parabenizar a sua postura, não só como pré-candidato, como advogado profissional que você é. Desde sempre que eu te conheço, você conduz as coisas técnicas, de forma muito técnica, e é isso que se espera também de um gestor, né, que tenha responsabilidade com a norma jurídica, e quem começa assim demonstra que a propositura que quer para o município que se quer se candidatar. As regras estão estabelecidas, o jogo está colocado à mesa, eu acho que toda a sua equipe é uma equipe preparada para poder seguir em frente, os seus pré-candidatos também podem ter certeza que nós vamos estar preparados para dar todo esse suporte, para poder estar organizando uma campanha limpa, correta. O prefeito Paulinho também, as duas campanhas dele, nós não tivemos multa eleitoral, nós não tivemos processo que partisse dele, é lógico que a campanha, com múltiplos candidatos a vereadores, com múltiplos pensamentos, você tem várias situações, mas que partisse do prefeito, situações que engendrasse qualquer situação que maculasse o processo eleitoral, tanto é que pontos da mesma forma. Portanto, eu quero parabenizar, colocar à disposição pré-candidatos, dos presidentes de partidos de Hidrolândia, e mais uma vez ter a certeza que nós, pela terceira vez, nós vamos vencer as eleições, com muito trabalho. Eu lembro quando nós enfrentamos a máquina em 2012, as pesquisas como eram,
e como nós fomos decolando, nós fomos crescendo, e nós chegamos no caminho que a gente queria, e principalmente a cidade como ela estava e como ao ponto que chegou. Por isso que ela precisa continuar e precisa avançar. Então, quero te parabenizar e vamos estar juntos nesse caminho rumo à vitória. Obrigado, doutor. Prazer. Eu falei isso várias vezes, de coração. Quero agradecer aqui aos nossos dizer o quanto importante eles são para nós, Josivaldo, Rica, Dorival, entrando aqui, o Rogerinho, é que tem desenvolvido um trabalho excepcional. Agora, agradecer a todos, você, Danube, que é um prazer ter você na nossa equipe, trabalhando conosco. Muito importante para a Hidrolândia, muito importante para mim como pessoa. Te admiro como pessoa e admiro muito mais como advogado, como especialista, como amigo. E fico muito feliz em estar participando dessa live com uma pessoa tão importante, tão eficiente. Agradeço novamente a todos que nos assistiu, né? E todos que estão conosco. Essa live está postada, continua fernandosaré.com.br. A gente vai repostar lá no Facebook, no que nos segue. Agradecer a nossa Paulo, que tem com a gente, a toda a equipe que está ali na assessoria junto com vários temas. Não só a semana que teremos provavelmente na quinta-feira. Qualquer dúvida, doutor Danube, fica para você e nós falamos. Prazerão estar trabalhando com você. Obrigado de coração. Um abraço, muito obrigado, Fernando. Um abraço a todos de Hidrolândia. Excelente final de semana para todos nós. Bom final de semana e fiquem todos com Deus. Um abraço, fique com Deus.